Apocalipse, capítulo de número 2. Eu tenho uma palavra para compartilhar contigo na noite desse dia. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, em Apocalipse, capítulo 2. E como nós leremos muitos versículos hoje, todos aí pertinho, mas como a gente vai ler muitos versículos hoje, eu quero orar agora no início contigo. Amém? Gentilmente, então, eu te convido, feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, irmãos, eu quero perguntar para vocês, quem é que não gosta de vencer? Alguém estaria aqui hoje e não gosta de vencer? Eu sei que tem gente que é mais competitiva que outros, mas todo mundo quer vencer. É ou não é assim? Estou falando bobagem, gente, ou é assim mesmo? Todo mundo quer vencer. Todo mundo quer ser campeão. Todo mundo gosta do campeão. Todo mundo quer estar perto do campeão. Essa é a nossa natureza. A gente admira quem é campeão, às vezes até sem conhecer. Às vezes, alguns campeões olímpicos ou em alguns outros esportes se tornam celebridades e se tornam admiráveis e sequer a gente conhece, depois a gente toma um susto quando descobre que uma celebridade dessa está envolvido, igual teve agora há pouco tempo um jogador de futebol que foi envolvido com uma acusação de estupro na Espanha e está preso. E a gente se assusta, por quê? Porque a gente faz uma fantasia com o que representam aqueles campeões e aqueles vencedores. E a gente quer estar no time que está ganhando, né? Eu tenho uma figura muito competitiva lá em casa, uma figurinha de 4 anos de idade, e de vez em quando ele fala: pai, a gente é do time campeão, né? Eu falo: é, meu filho, a gente é do time campeão. E ele fala, às vezes, não, a Alice é do time das meninas, a gente é do time dos meninos. E a gente que ganha, né, pai? Falei, é, meu filho, a gente que ganha. Ele sempre quer estar no time, né? E aquela é a idade onde não tem muitos pudores para falar coisas assim do coração. O problema é que a gente fica velho e a gente começa a mascarar essas falas. A gente continua sentindo coisas assim, mas a gente começa a controlar essas coisas, porque a gente se torna adulto. Mas em algum lugar do teu coração, você nasceu para ser um vencedor, um campeão. E você quer estar no time dos campeões. A Bíblia, ela vai fazer citação a muitos campeões, a muitos vencedores. O problema é que quando a gente olha essas pessoas na Bíblia, a gente tende a olhar com um olhar que a gente tem para os heróis. E os heróis que a gente imagina são heróis infalíveis, são heróis perfeitos. Os heróis das HQs, das histórias em quadrinho, dos filmes agora, né? Alguns inclusive conhecem muitos heróis. Hoje a contemporaneidade conhece muitos heróis, mas conhece pelos filmes, né? E os atores que são escolhidos, as atrizes que são escolhidas para representarem aquelas personagens, são sempre pessoas de corpos esculturais, fortes, são demonstrações de força, de beleza, justamente para comunicar conosco que tem uma ideia do que é ser um campeão, do que é ser um vencedor. Mas a Bíblia, ela apresenta para a gente vencedores mais parecidos com a gente. E essa é a ideia que eu quero trazer nessa noite. Eu quero trazer a ideia de que esses heróis míticos, eles têm a sua importância na construção das nossas imaginações, mas os heróis que a Bíblia apresenta,
os campeões, os vencedores que a Bíblia apresenta para a gente são humanos, de carne e osso, falíveis, limitados no tempo, na vida, nas suas condições de nascença, exatamente como eu e como você. E a ideia que eu quero propor nessa noite é que daqui a alguns minutos, quando a gente estiver indo embora para casa, a gente tenha a certeza de que sim, é possível ser um vencedor. Sim, é possível ser um campeão. Sim, é possível ter a fé que vence o mundo, que vence as barreiras que se apresentam para a gente. Sim, é possível repetir histórias como as histórias dos homens da Bíblia. Mas para isso, a gente tem que colocar esta palavra no nosso coração e vivê-la como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Porque para aqueles que construíram fé e constituíram fé a partir da leitura das Sagradas Escrituras, isso é verdade. Isto é verdade. E o texto aqui, que a gente vai ler daqui a pouquinho, começa, o Apocalipse ele começa num contexto histórico que nos mostra um discípulo que já era o último discípulo. João, para alguns exegetas do Novo Testamento, era um jovenzinho, talvez um adolescente, quando os discípulos são chamados e os outros discípulos são convocados por Cristo. E ele, João, o autor do Apocalipse, o autor das 3 epístolas e o autor do Evangelho segundo São João, quando é chamado por Jesus, era um jovenzinho. Então agora, nesse momento, onde ele escreve e tem a revelação do Apocalipse, ele já era um senhorzinho, de extrema idade, talvez um senhorzinho de 88 anos, como o nosso Rubem Pinheiro Barreto, o pastor que começou essa igreja aqui, enviou o pastor Álvaro para cá. O pastor Álvaro hoje de manhã, né, como mencionou, estava lá comemorando o aniversário da igreja e do pastor de Nova Iguaçu, o bispo Rubem. Talvez João era um velhinho, como o senhor que ele viu cantando também hoje de manhã lá, o Vitorino, né? O pastor Vitorino cantou hoje lá em Nova Iguaçu, já no avançado da idade, mas ainda é um homem forte, lúcido. João era um senhor assim. Quando ele foi convocado, ele era um adolescente, um jovenzinho. Então isso quer dizer que João estava vivendo o que quase ninguém conta para a gente. Porque pessoas como eu gostam de brincar dizendo que vão viver muito. Eu brinco, e é uma brincadeira séria, e eu realmente acredito que vou viver demais. Eu acredito que estou na metade da minha vida e vou viver muito. Agora, o que ninguém conta para a gente é que quanto mais a gente vive, mais a gente sofre derrotas, mais a gente tem que enterrar pessoas. Uma vez, conversando com uma senhorinha de 83 anos de idade, ainda viva ela, ainda é uma amiga da minha família, e ela estava chorando a morte de um filho. E eu disse para ela, minha irmã, o que ninguém tinha contado é que viver muito é bom, mas a gente tem que acostumar com essas coisas. João, já para alguns estudiosos com mais de 90 anos de idade, estava agora, porque pregava o evangelho, estava preso numa ilha quebrando pedras. Tinham dado uma ferramenta na mão dele e ele precisava quebrar pedras na ilha de Patmos. As portas para pregar o evangelho tinham se fechado para ele. Ele não podia mais pregar o evangelho, ele estava preso.
Ele não podia mais fazer o que ele havia feito sua vida inteira. Ele tinha dedicado sua vida inteira para aquilo. E ele não podia mais fazer aquilo, porque a vida tinha fechado uma porta para ele. Quem sabe, irmão, você entrou hoje aqui, minha irmã, meu irmão, imaginando que você não é vencedor, porque uma porta se fechou para você. Porque uma oportunidade, talvez que você sonhava, ou aquilo que você tinha imaginado para a tua vida nesse instante, se mostrou diferente. Alguns de nós, irmãos, sonhamos com uma vida que se revela para a gente bem diferente com o passar dos anos. E alguns de nós nos mostramos aos 40, aos 50, aos 60 anos de idade, adultos frustrados. Por quê? Porque fizeram um plano e a vida se revelou diferente. E talvez você tenha entrado aqui hoje, imaginando que você é um derrotado, que você não é um campeão, que você não é um vencedor. Por quê? Porque a vida não é o que você sonhou que seria. João talvez estava neste instante da vida. Tinha dedicado a vida inteira para um propósito. E este propósito tinha levado ele para passar o final de sua vida, a sua velhice, numa ilha, como escravo, quebrando pedras. Mas Deus mostrou para aquele homem que sim, ele era um vencedor, um campeão. Como, pastor? As portas da vida se fecharam para aquele homem. Mas lá, no meio daquela ilha, entre o quebrar de uma pedra e outra, ele viu que as portas tinham se fechado para ele na vida. Mas as janelas do céu se abriram e Deus revelou o céu para aquele homem. E a mais marcante fala desse livro é: João viu. Ele tinha visto outras coisas. Ele tinha visto portas se fechando, ele tinha visto momentos de tristeza, ele tinha visto todos os seus amigos, discípulos terem sido mortos, porque pregavam o evangelho. Mas ali, naquele instante, tudo começou a fazer sentido. Por quê, pastor? Porque para além das portas que ele tinha visto se fecharem diante dos seus olhos, agora, ali mesmo escravo, na ilha de Pátimos, João viu o céu se abrindo e Jesus Cristo vindo falar com ele e revelar os textos que a gente vai ler aqui hoje. Queridos irmãos, João era um vencedor. E por que ele saiu dessa história e desse episódio crente, consciente que era um vencedor? Porque ele teve um contato com aquele que é o vencedor dos vencedores. E a minha tese nessa noite, a minha defesa nessa noite, é que você, nós sairemos desse lugar conscientes, transformados, crentes e com a nossa fé renovada. Por quê? Porque Deus te trouxe aqui neste lugar, na noite desse dia, para ter um encontro com o mesmo Jesus Cristo que se encontrou com João lá naquela ilha. A última vez que ele tinha visto Jesus, diz as Escrituras Sagradas, que ele tinha visto um Jesus todo ferido, magro, machucado, arrastado, cortado, usando uma coroa de espinhos. Sangue rolava entre as feridas do corpo de Cristo. Essa era a última imagem que ele tinha de Jesus vivo. Mas Cristo, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Apareceu rapidamente para alguns deles. Quando aparece com as mãos feridas, demonstrando ainda aquela fragilidade que ele tinha sofrido.
Mas diz a Bíblia que ele sobe, ele é assunto aos céus. E agora, aqui, no meio dessa ilha, as portas da vida tinham se fechado para João, mas as janelas do céu se abriram e revelam para aquele homem, um Cristo diferente. Porque aquelas mãos que antes ele olhou e tinham sido furadas por pregos gigantescos e cravados naquela cruz. Agora, a visão que ele vai ter desse Cristo, e é relatado no capítulo 1 do Apocalipse, é um Deus todo-poderoso, um Cristo agora glorificado, que tem a igreja na palma das suas mãos. O Cristo que ele tinha visto com a cabeça sendo furada por espinhos e humilhado diante daqueles homens, agora na visão dele, esse Cristo glorificado, ele tinha cabelos brancos, demonstrando o poder de um juiz que vem para julgar todos os homens. Aqueles pés que ele tinha visto, cravos enormes de ferro, atravessando e cravando os pés e a cruz, ele agora olha e vê esse Cristo glorificado, no capítulo 1 de Apocalipse, e os pés desse Cristo glorificado, são pés como pés de bronze, fortes e de pisadas fortes, demonstrando que agora esse Cristo glorificado é poderoso onde pisa e manda e tem autoridade onde pisa. O Cristo que ele lembrava era um Cristo de voz embargada, fragilizado de tanto apanhar nas 12 últimas horas antes de ser crucificado. Mas o Cristo do capítulo 1 de Apocalipse diz as Sagradas Escrituras que a sua voz agora é como o som de muitas águas. O olhar de Jesus Cristo na cruz era um olhar piedoso, era um olhar carinhoso, era um olhar de perdão, era um olhar também de um servo sofredor, porque ele estava crucificado e machucado pelos meus e pelos teus pecados. Mas o Cristo que agora se apresenta para João, a Bíblia vai dizer que os seus olhos são como duas chamas de fogo. Eu não sei se você entendeu, mas quem João viu foi um vencedor. Aquele lá na cruz parecia ser um derrotado. Não foi. Conhecemos a história. Sabemos que a obra da cruz nos salvou. Mas a aparência dele era uma aparência de dores. Isaías vai dizer isso. Era uma aparência sofrida. Era uma aparência de alguém que tinha apanhado, que tinha sido pego, parece que tinham vencido ele. Mas o Cristo que se revela agora é um campeão. É um vencedor. E João, no fim de sua vida, achando que estava sendo um derrotado, agora é apresentado para o campeão. Meu irmão, e quem conhece esse campeão também se torna um campeão. Quem conhece esse vencedor também se torna um vencedor. E é essa a realidade que se apresenta agora para João. Esse Cristo Todo-Poderoso, então, agora chega para João e fala: João, eu vou revelar para vocês 7 cartas. Eu vou enviar 7 mensagens. Entrega essas cartas para os 7 pastores. E os 7 anjos das igrejas, os 7 pastores, eles irão entregar essas 7 revelações, essas 7 palavras para a igreja.
E sabemos, meus irmãos, que 2000 anos se passaram até a entrega dessas cartas e o nosso tempo. E até hoje, essas cartas que esse Cristo poderoso, que esse Cristo vencedor entregou, ainda tem o poder de transformar perdedores como nós, pessoas pecadoras como nós, pessoas carentes da graça de Deus como nós, em vencedores e campeões, como aquele senhorzinho na ilha de Pátimo, que se tornou um campeão ao ter um encontro com o Cristo glorificado, o campeão, o vencedor. Ele entrega as palavras. E eu quero crer, irmãos, nessa noite, que todo mundo que é vencedor, ele tem marcas, ele se apresenta. Entenda comigo, vencedor, quem é vencedor? Vencedor, em primeiro lugar, é aquele que resiste. Talvez você se sente um derrotado, mas eu quero te lembrar, se você está aqui hoje, se você é da resistência, se você está lutando, se você está resistindo, você tem uma marca de vencedor, porque todo mundo que vence na vida precisou aprender a resistir. Amém, meu irmão? Glória a Deus! Aquele que vence também é aquele que chega até o fim. É impossível ser vencedor sem entender que só vence quem chega até a linha final. Amém, gente? As histórias que mais marcam a vida da gente, quando a gente vê Olimpíadas e corridas, não é de quem chega em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente admira a luta, a resiliência, a perseverança daquelas pessoas que chegaram em primeiro lugar e tem aquele trabalho atlético para chegar em primeiro lugar. Mas as histórias que mais comovem a gente são aquelas pessoas que, mesmo às vezes sentindo uma dor, mesmo às vezes sentindo uma contusão, mesmo às vezes sentindo uma dificuldade, ela não desiste de chegar no final da corrida. Não é? As histórias que mais marcam a gente. Às vezes é o último colocado, às vezes é o 10º colocado, mas ele chegou até o final, e aquela história marca a gente. Por quê? Porque a gente sabe que campeão é aquele que chega até o final. E acima de tudo, vencedor é aquele que está em um lugar que inspira outros. Gente, todo mundo que é vencedor está inspirando alguém. Todo mundo que é campeão tem o poder de inspirar outros. Não é à toa que Jesus quer fazer de mim e de você campeões, vencedores. Por quê? Porque Ele quer usar a tua vida para a gente ganhar a nossa casa, a nossa família, a nossa rua, a nossa Queimados, no nome do Senhor Jesus. O texto sagrado do capítulo 2 diz assim, vamos ler, vamos passar pelos versículos. Capítulo 2. Versículo de número 7, diz assim, no finalzinho de cada uma das cartas, ele vai entregar um encerramento das cartas, e ele encerra as cartas assim, versículo 7 do capítulo 2, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que está escrito aí? Diga bem alto, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Uma alusão e um lembrete sobre aquele paraíso que a humanidade havia perdido em Adão, o primeiro homem que teve um contato genuíno e precioso com Deus no paraíso. Esse texto aqui aponta para o fato de que aquele que vencerá, aquele que vai resistir, aquele que vai até o fim, meu irmão e minha irmã, vai comer, vai se alimentar, vai se curar da árvore da vida, vai viver para sempre. Eu gosto de brincar com os idosos, dizendo, meu irmão, no céu não vai ter problema de coluna, porque quem vai se alimentar aqui deste alimento, por toda a eternidade, vai ter a sua vida saciada. A nossa humanidade, ela é voltada toda para o prazer.
E os estudiosos desse texto vão dizer que quando faz-se menção a essa árvore, a árvore da vida, quer dizer que nós vamos nos alimentar de Deus. E essa alimentação, essa nutrição que a gente vai ter em Deus, vai ser tão prazerosa que nós não sentiremos saudade de nenhum prazer que a gente um dia teve aqui nessa terra. Eu não sei você, mas eu quero vencer. Para quê, pastor? Para um dia provar da árvore da vida por toda a eternidade. No mesmo capítulo 2, agora no versículo 11, no final da segunda carta, ele vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, olha ele de novo aí, de modo algum sofrerá a segunda morte. Queridos irmãos, a filosofia já se desdobrou sobre essa ideia. E ela entendeu que o maior medo que move o ser humano é o medo de morrer. É o medo da morte. Mas eu aprendo aqui com a Escritura Sagrada que esse medo é um medo tolo. Porque o medo da primeira morte não deveria banhar os nossos corações e limitar a nossa caminhada. Por quê? Porque a gente deveria estar com medo da segunda morte. Ô pastor, já é ruim uma morte, agora o senhor está falando que tem duas. Irmãos, tem uma segunda. A primeira é a que todo mundo vai viver. A segunda só vai viver quem não for um vencedor. A promessa bíblica é que os vencedores não sofrerão de modo algum o dano da segunda morte. Pastor, o que é a segunda morte? É aquilo, irmãos, que está fugindo dos nossos púlpitos. É a verdade do Evangelho que diz que existe um céu, mas existe também um inferno. De que aquele que não rende o coração a Jesus Cristo, enquanto vivo nessa vida, pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão legalzinho, eu ajudo os velhinhos a atravessar a rua, eu boto uma aguinha para os gatos, para os cachorros lá na rua, e sobra uma comidinha, e eu dou uma merenda para os cachorros, para os passarinhos, alimento os pombos, pastor, eu sou tão bonzinho, eu não vou para o céu. Não! Só vai morar com Deus toda a eternidade quem rendeu sinceramente o coração a Cristo Jesus e transformou a sua vida num reconhecimento de que Jesus é o Senhor da nossa existência. E a Bíblia chama esse de campeão. E diz aqui nesse texto sagrado que esses, os vencedores, não viverão o dano da segunda morte. Quem não quer viver o dano da segunda morte aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus. A gente anda um pouquinho, é a terceira igreja, capítulo 2, versículo 17, diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também darei uma pedrinha branca com um nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Olha para cá. Irmãos, esse povo sabia o que era maná. Maná é, de novo, a ideia do primeira, que ele dá no final da primeira carta, alimento. O povo antigo tinha vivido no deserto, numa luta, como derrotados. Mas Deus fez o povo antigo, lá no meio do deserto, campeões, vencedores. Por quê? Porque eles venceram o deserto. Amém, irmãos? Quem está aqui hoje e pode dar um glória a Deus porque está vencendo o deserto lá na tua vida? Isso é coisa de crente. Vencer deserto é coisa de crente. E o povo de Israel conhecia essa história. A história dos antigos que haviam vencido o deserto. E uma das razões deles terem vencido o deserto é que Deus tinha feito chover comida do céu.
O nome desse mingau, dessa comida, era maná. Um maná, um mingau que tinha descido do céu. E agora, se valendo dessa ideia, dessa imagem, Jesus diz para o anjo dessa igreja, e revela através de João, e fala para aquela gente, e fala para o meu e para o teu coração também nessa noite. O vencedor, eu darei. Olha Jesus falando, gente. Olha aí, Joel. Eu darei um maná escondido no céu. Eu não sei você, eu quero vencer, gente. Por quê, pastor? Porque eu quero experimentar esse maná que está escondido lá no céu. E eu quero comer essa comidinha que Jesus vai fazer para mim. E aí fala que, além disso, o vencedor, além de comer esse maná, ele vai ganhar uma pedrinha branca com um nome novo, escrito ali, que ele vai ganhar. Quer dizer que a gente vai ganhar um nome novo no céu, e esse nome vai ser escrito numa pedrinha branca, e vai ser dada para a gente. É um símbolo também. Alguns vão dizer, eu gosto muito do que eu li um exegeta escrever sobre isso, e ele dizia que provavelmente Jesus está fazendo alusão ao fato de que alguns escravos precisavam de um documento para andarem, uma espécie de uma carta de alforria, para andarem no meio da rua. E aí alguns escravos gregos dessa época, eles davam uma pedra branca, que eles precisavam andar com essa pedra no bolso. Por quê? Porque se alguém o reconhecesse como escravo e imaginasse que ele era um escravo fujão, ele metia a mão no bolso e mostrava a pedra branca. Metia a mão no bolso, mostrava a pedra branca. E o texto sagrado está dizendo que a gente vai ganhar uma pedra branca com um nome novo que ele vai nos dar, escrito o nome de um campeão, o nome de um vencedor. Eu vim para cá essa noite dizer que a tua pedrinha branca já está sendo produzida na eternidade, lá no céu, e o seu nome novo, meu Deus do céu, já está sendo escrito pelo Deus Todo-Poderoso. Para quê, pastor? Porque se um dia algum acusador te acusar, você vai meter a mão no bolso e vai dizer, está aqui a pedrinha que o meu Deus me deu, com o meu nome novo. Eu não podia ter entrado aqui na eternidade, mas o meu Deus morreu na cruz pela minha vida e me deu o direito de entrar e viver com Ele por toda a eternidade. Irmãos, eu não sei você, mas já dá vontade de sair daqui glorificando a Deus, porque Ele nos fez vencedores e campeões. O capítulo 2, 26 agora, a quarta igreja, diz assim o texto sagrado: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu não sei você, mas nós, às quartas-feiras, estamos vindo para cá, estamos levantando as mãos e estamos profetizando uma mudança verdadeira no município de Queimados. E podemos crer que isso é possível. Por quê? Porque o texto sagrado fala que o vencedor terá autoridade sobre todas as coisas na face dessa terra. A maior autoridade dessa vida não está constituída a partir de uma toga, a partir de uma gravata, a partir de uma caneta, a partir de um pleito eleitoral. A maior autoridade dessa terra é minha e sua, é o fato de que somos filhos do Deus Todo-Poderoso. A maior autoridade da terra, e o texto sagrado fala que o vencedor, aquele que vencer até o final. Meu irmão, não desiste, vai até o final. Resista, vença, abraça a tua família, vence com a tua família, luta com a tua família, porque quem chegar no final vai ganhar a autoridade dada por Cristo Jesus. A gente vai para o capítulo 3, para a quinta igreja. Capítulo 3, versículo 5, diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco,
jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Diga glórias a Deus. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha para cá. Meu irmão, nada terá poder de apagar o teu nome do livro da vida. Renda teu coração a Jesus completamente. Se renda a Jesus, e força nenhuma dessa terra vai apagar o teu nome do livro da vida. Por quê? Porque aquele que Ele salva, Ele vai ajudar até o final. Ele vai cuidar da tua vida. Quem sabe a tua vinda aqui hoje é cuidado de Deus. Quem sabe Ele te trouxe aqui na noite desse dia hoje para te lembrar quem você é. Quem eu sou, pastor? Você é vencedor, porque Cristo está do teu lado e vai perseverar contigo e vai te ajudar. Até quando, pastor? Até o final. Até o final. Meu Deus. Ele nos deu roupas novas. Uma ironia bem interessante para o mundo contemporâneo é que a palavra que dá origem a candidato, olha que engraçado isso que eu vou dizer, a palavra que dá origem a candidato, ela vem de uma origem, lembrando dos senadores gregos, que usavam uma roupa cândida, uma roupa branca, que simbolizava a pureza na política. Olha que engraçado. Queridos irmãos, roupa branca simboliza alguém que pode, alguém que vence, alguém que avança. E diz a Bíblia que além de ter uma comidinha esperando a gente lá na eternidade, tem uma roupa novinha, Joel, esperando a gente. Uma roupa toda branca. Qual o símbolo disso? Ele te santifica. Ele te protege. Ele vai conduzir a nossa ida até o final. E quando chegarmos lá, veremos que a nossa roupa está branquinha. E aí a gente talvez vai se indagar, mas pastor, isso não combina comigo, eu sou um pecador. É isso, irmãos, nós somos pecadores. Mas a Bíblia fala que a nossa roupa é branca, não por quem nós somos, mas pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida. É Ele que lava as nossas roupas, é Ele que transforma a nossa vida numa vida purificada, limpa e protegida. Por quê? Porque a obra dele na cruz é eficaz. No capítulo 3, versículo 12, a gente tem uma palavra a mais, e diz assim, versículo 12: farei do vencedor uma coluna no meu santuário. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho em alguns irmãos em Cristo verdadeiras colunas da igreja. Pessoas que são marcos na vida uns dos outros. Pessoas que são usados pelo Senhor para cuidar, para abençoar, para cantar, para pregar, para visitar, para abençoar, para estudar a Bíblia junto, para orar, para interceder. A Bíblia vai dizer que aquele que vencer, em algum momento vai se tornar coluna, que no nome do Senhor Jesus Cristo, nesses dias, o Espírito Santo faça você uma coluna lá na tua casa, uma coluna no teu bairro, uma coluna aqui nessa igreja, uma coluna aqui no município de Queimados, que nós venhamos nos tornar homens e mulheres que são bênção para sustentar essa sociedade que cada dia mais parece que está se esfarelando. Pastor, dá para ter esperança nessa sociedade? Não, no mundo não dá para ter esperança, mas eu tenho esperança quando eu olho para você, meu irmão, para você, minha irmã. Pastor, mas eu não passo de um pecador. Mas eu prefiro, ao invés de olhar e ser um pessimista, eu prefiro olhar e ver que a Escritura vai se cumprir na minha e na tua vida. E nós nos tornaremos, por causa da obra de Cristo na cruz, vencedores. E se somos vencedores, a Bíblia afirma que nós somos colunas.
somos sustentáculos uns dos outros. E finalmente, no capítulo 3, de número 21, versículo de número 21, o texto sagrado fala com a última fala ao vencedor. Ao vencedor, darei o direito de se sentar comigo no meu trono. O trono é o lugar de maior vitória. O trono é o lugar de maior autoridade. Mas eu quero ficar com a exegese que John Wesley fez. Para John Wesley, esse trono era o símbolo do céu. O vencedor entraria no céu. Sentar no trono de Deus aqui, sentar no trono do Cristo glorificado aqui, para a exegese que John Wesley fez, queria dizer que um dia o nosso Cristo glorificado, quantos podem imaginar essa hora? Nosso Cristo glorificado vai nos esperar no céu, e quando a gente entrar, Ele vai pegar pela nossa mão, amém ou não? Vai nos conduzir, vamos chegar, Ele vai dizer, olha, vem cá meu irmão, vem cá meu vencedor, senta aqui nesse trono. Que trono é esse? É o céu de Deus, que aguarda a minha e a tua chegada. Eu quero chegar lá, meu irmão. Eu quero ser um vencedor, eu quero ser um campeão. Quero contigo. Quero chegar lá e te encontrar lá. Amém? Glória a Deus. Quantos querem chegar e encontrar todo mundo que está aqui lá? Amém ou não? Essa não é uma ideia boa? Meu irmão, se renda a Jesus nessa noite. Então somente rende teu coração a Jesus nessa noite. E a obra dele na cruz do Calvário pode fazer de você um vencedor, um campeão. São 19h34. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Querido Deus, Pai,